Hoje, o Minha História conversa com Arlindo Porto. O radiodifusor trabalha na área há mais de 30 anos. Ele iniciou sua carreira no veículo de comunicação em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Atualmente, é diretor da Super Rádio Patos. Além disso, já atuou como prefeito da cidade, vice-governador de Minas Gerais, deputado federal, ministro da Agricultura e Abastecimento e senador. Eu nasci na zona rural. Estudei na zona rural até os 12 anos, porque eu só tinha até a quarta série. Meu pai, José Alves Porto, Zizico Porto, que era um fazendeiro. A minha mãe, que era uma professora, Joana Porto, os dois lamentavelmente falecidos, mas deixou para nós grandes exemplos de dedicação, de trabalho, de luta. Somos 7 irmãos. Hoje eu sou casado com a Maria Célia, com 51 anos de casado. Então já é um bom tempo, um tempo de vivência comprometida um com o outro. Temos 2 filhos, os 2 filhos casados, o Luiz Fernando com a Carol, que tem 2 filhinhos, o Luiz Fernando, o filho, e o Gael. A Regina casada com o Marco Antônio, que tem um filho, que é o Eduardo. Enfim, é uma família como uma família brasileira. Eram muitos filhos, vai reduzindo, mas hoje nós temos um ambiente familiar muito agradável. Morei no distrito do Chumbo, Oriado, durante esses 12 anos. Depois fui para a cidade, Patos de Minas, onde lá continuei os meus estudos. Estudei 2 anos em colégio interno em Araxá, uma cidade distante de 180 quilômetros de Patos. E o colégio interno foi uma grande experiência que eu tive. Naquela época, a opção era o colégio interno. Depois voltei para Patos, fui fazer faculdade de administração de empresas e ciências contábeis em Uberlândia. A partir daí fui para Brasília, aquela época do grande sucesso de Brasília, né, da euforia de Brasília, da construção de Brasília. Porque Patos está situado a 430 quilômetros de Brasília, teve uma influência muito pesada, muito forte. E isso fez com que eu também, quando concluí o meu curso de técnico contabilidade, fui para Brasília trabalhar. Lá trabalhei durante 1 ano numa empresa que era máquina de escrever, a Hamilton Rand do Brasil, que era uma empresa inglesa, muito rigorosa. Ao final de 1 ano, eu tive que tirar férias, era compulsório a férias. Fui para Patos e, voltando a Patos para tirar férias, cumpri um escritório de contabilidade. A primeira atividade econômica minha foi o escritório de contabilidade. Tive durante muito tempo essa atividade, depois transformei em comerciante, era concessionário Fiat naquela época, e participava ativamente da comunidade, dos eventos que aconteciam na comunidade, tanto no Laias quanto como cidadão e como empresário. E depois a minha vida mudou e transformou completamente. Em 1982, por talvez muito mais, menos por vontade própria, mas por pressão dos amigos, das pessoas, dos companheiros, eu me tornei candidato a prefeito da cidade e, felizmente, tive um apoio extraordinário. Nós éramos 7 candidatos, eu tive a votação dos outros 6, mais votos que os outros 6 juntos. Assim fui durante 6 anos prefeito, sempre bem relacionado na comunidade e apoiando aquilo que era importante para a cidade. Terminou o mandato e voltei para a minha iniciativa privada e que nesse momento surge a Super Rádio Patos. A Super Rádio Patos surgiu através de um desejo de levar à cidade uma alternativa de comunicação. Uma empresa que teve uma ideia, um projeto de construção para que tivesse alternativas de comunicação. Nós tínhamos em Patos naquela época apenas 2 rádios, uma rádio AM, uma FM, mas no município de mais de 100 mil habitantes. E reunimos um grupo, para você ter uma ideia, a Rádio Patos iniciou com um grupo de 32 sócios. Era muito mais uma participação coletiva para que nós pudéssemos dar à comunidade uma alternativa de comunicação. A nossa Super Rádio Patos, hoje com FM 90.9, é uma rádio que tem uma função de fazer aquilo que o povo gosta, é notícia, é música, na linha da música sertaneja. A opção nossa foi pela música sertaneja. E o slogan nosso é Rádio Patos, comunicação para a verdade e a paz. A intenção nossa é fazer com que possa ser comunicado, possa levar a música, mas possa transmitir a paz às pessoas. E isso foi assim durante muitos anos. Hoje nós somos menos sócios, nós somos só 4 sócios. Eu continuo participando ativamente da emissora. Não obstante, o diretor-presidente da nossa emissora é o Dr. Hilton Queiroz. Ele é um empresário também de Patos, mas dedica especialmente à rádio, porque ele lá mora e eu hoje resido em Belo Horizonte junto com a minha família. E assim a vida começou e a Rádio Patos surgiu de um cidadão do interior da zona rural
que achava e que precisava estar presente junto às pessoas. Sobre os novos formatos do rádio, Arlindo aponta que a tecnologia veio para ajudar a alavancar ainda mais o veículo. Bom, eu vejo que quem não se moderniza não tem condição de sobreviver. Infelizmente, as rádios estamos conseguindo evoluir, com dificuldades, algumas, outras mais, outras menos, mas a MIRT deu um apoio extraordinário. O que eu considero é a transformação que teve da visão de rádio, da visão da comunicação. E se fosse talvez apenas nós da radiodifusão no interior, não teríamos tido as oportunidades que vocês oferecem. São as informações que vocês passam, os noticiários que vocês passam, o apoio tecnológico. Então vejo que a rádio continuará sendo sempre o meio de comunicação mais ouvido, mais assistido, com maior presença. Por quê? Onde quer que você esteja, a rádio está presente. Em qualquer ambiente que você está, a rádio está presente. Hoje você tem alternativas em que você tem o Radio Garden. Em qualquer parte do mundo se ouve a sua emissora. Né? Eu moro em Belo Horizonte, sistematicamente ouço a Rádio Patos através do 90.9 no Radio Garden. Citei um exemplo. Mas hoje todos nós tivemos que nos modernizar. Eu acho que hoje, mais do que falar, é apresentar para o nosso ouvinte que quer ver com quem ele está falando e a agilidade da comunicação. Eu acho que isso tem sido... Vão perder espaço? Não, eu acho que a rádio não está perdendo espaço. Muito pelo contrário, nós estamos ganhando espaço. Algumas emissoras hoje especializadas com o slogan de que a rádio que virou TV. E é uma realidade. Eu posso estar falando, ouvindo através da rádio ou sendo assistido através de Facebook ou dos outros instrumentos de comunicação. Então eu vejo que o nosso espaço é muito grande, teremos boas oportunidades, só que temos que modernizar, temos que acompanhar a evolução, temos que evoluir com as pessoas. E as pessoas não querem se acomodar, as pessoas querem estar evoluindo para a realização pessoal e a realização do ambiente que ela está participando. Com relação ao período mais crítico da pandemia, Porto relata algumas dificuldades. Eu acho que a pandemia, eu avalio de dois momentos. Eu sou muito otimista, né? Eu prefiro falar do que é bom, do que foi bom, mas também ser realista contando as dificuldades. Como atividade empresarial, de modo geral, essa atividade toda foi sacrificada. O comércio, a indústria, a prestação de serviço e a rádio também sofreu, porque o nosso cliente é o comerciante, o industrial. No interior, principalmente o comerciante. Se o comércio não vai bem, é natural que as pessoas reduzam os seus custos. E por incrível que pareça, nem todos entendem que cortar recurso para divulgação de seus produtos não é economizar, é perder espaço. Então, o objetivo nosso era mostrar para os nossos anunciantes que buscássemos adequar aquele momento, fizemos ajuste em tabela de preço, fazendo redução para que todos continuassem tendo a oportunidade de estar participando. Eu diria, então, no primeiro momento, no aspecto econômico, não foi um momento muito fácil, mas entendimos, nós e a rádio tem essa visão de que não é só para ganhar dinheiro que a rádio existe. Ela existe para comunicar com as pessoas, para levar informação. E ela foi importante, como todas as nossas rádios do Brasil inteiro, de levar a informação, levar a notícia, conclamar as pessoas a participar, fazendo campanhas para que a vacinação de fato fosse feita, mudar o conceito de algumas pessoas que não via a necessidade de se fazer a sua prevenção. Então eu acho que foi uma transição extraordinária. As pessoas passaram a dar valor à rádio, acompanhavam a rádio, que anunciava rigorosamente onde estava vacinando, que dia estava vacinando, e essa comunicação comunitária, local, ela é importante porque as pessoas têm uma visão mais confiante do que aquilo que está apenas na mídia nacional. A mídia nacional ela é relevante no seu aspecto global. Então, nós tivemos essa transição. Felizmente, o período da fase mais crítica na minha região foi um período mais curto, é uma atividade econômica voltada para o agronegócio. O agronegócio hoje é uma atividade que destaca a nível nacional em termos econômicos. E por isso, nós tivemos uma pressão financeira menor ou econômica menor do que outras regiões, mas com dificuldades, mas principalmente buscando fazer com que o ouvinte estivesse presente, acompanhasse de fato, fazendo entrevistas que tinham um objetivo mais de esclarecimento, buscando as autoridades para falar para a população. Eu acho que passamos muito bem o período da pandemia.
Hoje, de maneira mais consolidada, o mercado hoje já mais aquecido, as opções são outras e a modernização vai levando, fazendo com que você possa, de fato, cumprir a sua missão, comunicar para a verdade e a paz. Após este período mais crítico, a emissora planeja projetos para o final do ano. Nós temos alguns eventos bem tradicionais, né? Que alguns deles foram interrompidos no período da pandemia, mas já estamos sim. Nós temos hoje, principalmente, campanhas que são feitas de apoio às entidades. Nós trabalhamos muito com as entidades. Então, se tem um evento que é promovido pelo CDL, que é a parte comercial, nós temos sempre ao lado da CDL, não buscando um anunciante apenas, mas para levar aquela mensagem da CDL para os ouvintes. Nós temos o Sindicato Rural, que tem um papel importante, tem uma tradicional Festa Nacional do Milho, são quase 60 anos de Festa do Milho. 2 anos nós não tivemos a festa. Este ano está sendo preparado de novo a Festa do Milho para maio do ano que vem. E nós, em conjunto com o sindicato, participamos do planejamento, da articulação e também cobrindo, realizando aquilo que acontece, levando de volta para o ouvinte e também, por que não dizer, para aqueles que vão nos assistir na rede social. Arlindo ainda relembrou momentos especiais ao lado do rádio. Olha, tem. Eu já tinha deixado a prefeitura de Patos, né? Que a rádio foi aprovada depois que eu tinha saído da prefeitura. E a rádio lá ostenta na parede o momento em que nós tivemos a oportunidade de estar com o prefeito, o deputado federal, o deputado estadual, no gabinete do presidente José Sarney, que foi o presidente que deu autorização para a nossa emissora. E isso no aspecto sentimental, porque lá vai pelos anos 80 e poucos, 85, 86. Então isso foi marcante nesse contexto de que lá estava como um pequeno empresário, começando ou querendo iniciar a sua rádio. Mas além disso, foram eventos que me marcaram também. Quando eu assumi a prefeitura, 12 dias depois teve uma enchente que arrasou a cidade. É a maior registrada pelas autoridades, especialmente do bombeiro. E eu, ainda bem jovem, com pouca experiência administrativa, tive que ir para a rua para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. E naquele momento eu vi a importância da comunicação. Nesse momento a Rádio Patos ainda não estava no ar, mas buscamos conclamar as pessoas através da emissora de rádio local para que participasse conosco, e essas pessoas foram assistidas de maneira assim, não generosa, mas de maneira bastante solidária, em que nós lá estávamos, e aquela participação, o chamado das pessoas, o chamado das entidades para participar naquele momento crítico foi fundamental. A orientação que era dada para essas pessoas que estavam lá, as ribeirinhas, era a rádio, o meio de comunicação. Eu prefiro fixar nisso, que foi um momento marcante. Da mesma forma foi marcante, foram construídas casas para essas famílias por mutirão. Essa é a nossa missão. Eu acho que a comunicação, através da rádio, tem esse papel: ser solidário, ser realista, ser otimista e ser companheiro de todas as horas. Para finalizar, Arlindo Porto deixou um recado especial para os amigos de profissão. Meus colegas da Rádio Difusão, eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Como membro que sou ativo da nossa AMIRT, como membro que fui do conselho, como membro que fui da diretoria por algumas vezes, não como presidente, mas como membro da diretoria, eu quero dizer que vamos valorizar a nossa entidade. Se a nossa entidade for forte, todos nós somos fortes. Hoje, os exemplos que nós temos dos últimos presidentes, o atual presidente, eles têm um papel fundamental a nível nacional. A nossa AMIRT é respeitada. Por quê? Porque nós, radiodifusores, estamos aqui apoiando a AMIRT. Eu queria dizer, parabéns, AMIRT. Estamos próximos do centenário. Centenário da AMIRT é o nosso centenário. E nós temos que estar pronto, atuante, vibrante, otimista, confiante e agradecido naquilo que, através da AMIRT, os ouvintes nos ouvem, nos assistem e participam do progresso da sua comunidade, o progresso de Minas e do Brasil.
O projeto Minha História, idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, tem como objetivo valorizar e manter viva a história de personalidades que tiveram importante papel na expansão e reconhecimento do rádio e da televisão no estado. Quer participar de uma história? Envie uma mensagem para o WhatsApp 31 98814 3331.